Mas eu queria era ter nascido numa dessas casas de meia água, com o telhado descendo logo após as fachadas, só de porta e janela, e que tinham no século o carinhoso apelido de cachorros sentados. Porém, nasci em um solar de leões, escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso. Não pude ser um menino da rua. Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo lá fora. A casa era maior do que o mundo. E até hoje, mesmo depois que destruíram a casa grande, até hoje eu vivo explorando os seus esconderijos. Olá, tão queridíssimos e queridíssimas inscritas. Chega a dar pena da gente já chegando no finalzinho do nosso curso, mas valeu super, né? Vocês foram maravilhosos, né? Nós aprendemos muito juntos e juntas. Eu só tenho que agradecer por essa partilha, por essa caminhada, né? Longa caminhada, que desde 2020 nós estamos aqui online, né? Juntos e juntas. E vamos continuar na investigação de nosso Mário Quintana, né? Nós vimos um pouquinho sobre esse mergulho para dentro de si, né? Para poder nos prepararmos para esse mundo de fora. E hoje a gente vai investigar mais ainda sobre alguns diálogos que Quintana, ao meu ver, na minha leitura, pode ter feito, né? Na realidade, eu que fiz essa comparação entre Quintana e alguns poetas e um escritor de ficção, de prosa. Então, começo com essa relação de Mário Quintana com Alberto Caeiro, leia-se Fernando Pessoa. Lá em O Guardador de Rebanhos, eu sinto uma proximidade muito desse poema que começa tudo tão vago, que tem a ver com como se eles estivessem conversando. Esses dois poemas estivessem conversando, esses dois poetas estivessem conversando. Então, o diálogo de Quintana, exatamente nos preparando para o outro, né? Nos preparando para o contato com o mundo, né? Com outros escritores. O menino dormira, isso é Quintana, o menino dormira, mas um canto natural, como as águas prosseguiu. Ia purificando como o rio meu coração que enegrecera tanto. E era a voz que eu ouvia em pequenino, e era Maria junto à correnteza, lavando as roupas de Jesus menino. E aí Caeiro, Fernando Pessoa, diz: um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Né? Maravilhoso esse diálogo. E um outro diálogo é com o nosso pernambucano Carlos Pena Filho. Né? Quintana, ele escreve: pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo, céu é que lhes falta para suportarem a existência rude. E eles sonham imóveis deslumbrados, que são 2 velhos barcos encalhados sobre a margem tranquila de um açude. O poema chama-se O Dia Abriu Seu Para-Sol Bordado. E aí, o que é que Carlos Pena Filho nos traz? Então, pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Depois vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas. E perdidos de azul, nos contemplamos e vimos que entre nós nascia um sul, vertiginosamente azul. Azul, né? Maravilhoso, é o soneto do Desmantelo Azul, né? Sensacional esse poema, e que eu sinto um diálogo com o poema de Quintana. E aí, fazendo um diálogo entre a poesia de Quintana e a prosa de Hermann Hesse, lá no Lobo da Estepe. Né? Percebam, quando eu morrer e no frescor de lua, da casa nova me quedar a sós, deixai-me em paz na minha quieta rua, nada mais quero com nenhum de vós.
Quero é ficar com alguns poemas tortos que andei tentando endireitar em vão. Que lindo a eternidade, amigos mortos, para as torturas lentas da expressão. Quando eu morrer, que inicia o poema. E esse trecho de O Lobo da Estepe, que é um livro que me marcou profundamente, ele afirma: é para mim uma alegria, meu caro Harry, poder tê-lo um instante como hóspede. Você tem andado frequentemente desgostoso da vida e com ânsias de deixá-la, não é verdade? Tem ansiado abandonar este tempo, este mundo, esta realidade e entrar numa outra realidade que lhe seja mais adequada, num mundo intemporal. Pois faça, eu o convido a isso. Você já sabe onde se oculta esse outro mundo. Já sabe que esse outro mundo que busca é a sua própria alma. Só em seu próprio interior vive aquela outra realidade porque anseia. Nada lhe posso dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu ajudarei a tornar visível seu próprio mundo. E isso é tudo. Gente, vejam que maravilha a irmã Hesse está falando. Além dessa relação com o Quintana, né, desse mergulho para dentro, para poder se preparar para fora, ele está fazendo uma grande metáfora da escrita, porque nós, no papel de professores, de ministrantes de cursos de escrita criativa, nós só podemos fornecer a chave. Está tudo dentro da pessoa que escreve, né? Está tudo dentro do ou da escriba, né? Então, assim, nós fornecemos assim algumas ideias, alguns detalhes que nós percebemos nos livros, algumas técnicas aprendidas que nós lemos, né? Nós identificamos no livro, mas só quem pode abrir a porta, né? Nós damos a chave, mas só quem pode abrir a porta é quem escreve. Então, é uma maravilha. Eu senti esse paralelo, essa metáfora magistral de Hesse que tem tudo a ver com o nosso Quintana. Então, essa casa, hotel, museu Majestic, Quintana, como eu falei, além de se autorrepresentar muito na sua escrita, ele traz o nosso tema do curso, né, de uma maneira muito forte, tanto na Rua dos Cataventos, quanto também nos poemas dedicados às casas. Ele tem esse poema muito bonitinho, que está lá no segundo livro, que é o Quintana de Bolsa. A gente estudou a Rua dos Cataventos, e esse daqui é o Quintana de Bolso, né, da LPM, e que existe esse poema chamado A Casa Grande. Eu sinto assim uma meiguice, uma ternura nesse poema, mas eu queria ter nascido numa dessas casas de meia água, com o telhado descendo logo após as fachadas, só de porta e janela, e que tinha no século o carinhoso apelido dos cachorros sentados. Porém, nasci em um solar de leões, escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso. Não pude ser o menino da rua. Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo. Lá fora, a casa era maior do que o mundo. Então, a Casa de Cultura Mário Quintana, que fica na Rua dos Andradas, né, número 736, no Centro Histórico, que era originalmente o Hotel Majestic, é um prédio histórico, né, brasileiro, no Centro Cultural de Porto Alegre, na parte de baixo, né, de Porto Alegre, do centro. E ele, apesar, como eu falei para vocês, apesar de ele ter nascido em Alegrete, mas ele morou de 1968 a 1980, 12 anos lá nesse quarto, né, no apartamento 217, lá do Hotel Majestic, e construiu grande parte da obra, né, e ele era um grande apaixonado. E aí, a Edla Van Steen, escritora, pesquisadora maravilhosa, ela fez uma coleção primorosa chamada Viver e Escrever, que são depoimentos, são entrevistas com escritores, e ela abre simplesmente com Mário Quintana, né? Nada por acaso. Ela faz essa afirmação, né? esse pedido, na verdade. Edla, conte um pouco de sua infância ou adolescência. Mário, não sei se tive infância. Fui um menino doente, pronto. Aí a história dele, porque ele era tão introspectivo. Por trás de uma janela. Creio que foi a ele que eu dediquei depois um soneto de A Rua dos Cataventos. O meu elemento era a poesia.
Comecei a ser poeta como um cachorro que cai na água e não sabia que sabia nadar. Sabia. E o meio familiar ajudou. Tanto meu pai, minha mãe, como meus irmãos Milton e Marieta, a quem dediquei meu primeiro livro, gostavam de poesia. Nunca tive a clássica incompreensão da família de que tanto se vangloriam alguns poetas. Aliás, foi meu próprio irmão, Milton, 15 anos mais velho do que eu, quem me ensinou a metrificar. Como tive a infância muito presa devido à precariedade da saúde, quando pude, soltei-me no mundo. Um choque. Fui criado no aviário e solto no potreiro. Daí, talvez, a explicação da minha posterior e prolongada boemia. Então, claro, guardadas as devidas proporções, eram outras épocas, né? Mas Quintana ele está nos convidando e nos preparando para essa saída. Né? A saída com cuidado, com segurança, mas essa saída para o mundo. E ele nos ajuda a viajar. Esse poeminha também, que chama-se A Louca Agitação das Vésperas de Partida, eu achei ele muito simbólico e muito, assim, que tem a ver com o nosso momento, tem a ver com o nosso curso. Né? Essa preparação para ir para o mundo, né? Sair de nossas residências que nos acolheram, que nos protegeram e que nos provocaram escrita, nos provocaram criação, nos deram os estopins, os motivos, os temas para a criação. E aí ele afirma: a louca agitação das vésperas de partida, com a algazarra das crianças atrapalhando tudo e a gente esquecendo o que devia trazer, trazendo coisas que deviam ficar. Mas é que as coisas também querem partir. Vê que maravilha! As coisas também querem chegar a qualquer parte, desde que não seja este eterno mesmo lugar. E em vão o pai procura assumir o comando. Mas acabou-se a autoridade. Só existe no mundo essa grande novidade: viajar. E aí, nos preparando, né, vocês façam tarefinha de casa, de anotar as dúvidas, de participar na live, de chamar os amigos, dia 15, porque além de ser a nossa última live, vai ter lançamento de livro, Gisela vai falar do seu processo de criação, Gisela Rodrigues, ela defendeu a dissertação dela e entrou em seguida no doutorado lá na PUC, e a dissertação dela se transformou em livro pela editora Bestiário, maravilhoso, é o breve como tudo, né? É um romance, e ela vai falar um pouquinho da construção desse romance, e ainda vamos falar um pouco mais, claro, sobre o nosso Mário Quintana, e se Deus quiser, quem sabe até visitar lá a casa, museu, hotel, lá no Hotel Majestic. E esse trecho do romance de Gisela, eu acho muito simbólico, tem muito a ver com a nossa situação, o nosso curso, né? Esses exercícios de desbloqueio, que nada mais são como motivos da gente não paralisar a escrita, de não dar aquele famoso branco na escrita, né? A gente se lançar na escrita de qualquer maneira. Então, eu sinto que esse trecho é como se fosse exatamente esse fechamento, essa provocação para que nós não tenhamos medo de escrever, nós não tenhamos medo de ir para o mundo, de compartilhar a nossa escrita, de publicar os nossos livros, né? Daí, lembrei da máquina de escrever de papai, que estava sob o meu domínio. Desde os meus 14 anos, levantei outra vez, dizendo para mim mesma que eu estava viva, por cheia da parte superior do armário de roupas, e eu estava tão fraca que ela quase caiu por cima de mim. Me recompus depois de ter evitado espatifar a máquina ou a minha cabeça. Coloquei uma folha, suspirei fundo e senti meu peito doído do choro contínuo escondido dos últimos dias e das últimas noites. Estiquei os dedos e quase pude começar, mas nada me impulsionava a trazer as palavras para fora. Levantei e abri a cortina. Era um dia ensolarado e ventoso. O vento mexia com as copas das árvores que se abriam por cima do telhado do vizinho. A árvore de tangerina inclinava-se levemente, suas folhas tremiam. Os frutos balançavam e quase caíam, mas permaneciam nos galhos. O mundo continuava do mesmo jeito. Calcei as botas e fui para a garagem, pijama. Precisava me distrair. O tempo curaria tudo. Maravilhoso esse romance de Gisela. E alguns filmes, né, sobre o nosso Mário Quintana e a escrita criativa, e tem essa entrevista rara, é um encontro, chama-se Encontro Marcado, Mário Quintana, Encontro Marcado, dos anos 90.
né? Uma entrevista super rara com ele e que vale super a pena vocês assistirem. Ciências e Letras é um programa, como o próprio nome diz, ele vai fazer uma comparação entre as ciências e a literatura, que é de 2015, e abre com uma crônica de Quintana, falando da morte de Tolstói, de uma maneira muito poética, tá entendendo? Então, assim, super vale a pena vocês assistirem. Em Casa de Cultura, Mário Quintana, 30 anos de história, que é de 2020, é exatamente a história dessa casa museu, hotel, lá no antigo Hotel Majestic, lá no centro de Porto Alegre, na Rua das Andrades. Né? Então, a questão da contextualização, né, tanto da casa quanto da biografia de Quintana. Então, acho que isso ajuda muito a gente a dar o salto na leitura dos textos, dos poemas, dos livros que a gente selecionou para o nosso curso. E o nosso último exercício de desbloqueio é exatamente imaginar uma viagem. Como eu imaginei essa viagem para Porto Alegre, para visitar a casa de Gisela Rodrigues, então imaginem uma viagem pós-pandemia, ou mesmo ainda na pandemia, em pandemia, mas vacinado ou vacinada, certo? E com as devidas precauções. Construa, então, poemas, contos ou mesmo diários descrevendo o que você vê, sente, percebe com todos os sentidos, né? Podendo utilizar fotografias, vídeos, podcasts, mas lembrando sempre que a palavra escrita é a estrela principal. Gente, eu não tenho palavras para agradecer pela força, pelo carinho, pela participação de vocês durante todo esse percurso do curso de 2021, né, Os Mundos de Dentro. Foi uma honra, uma alegria imensa, né, ser ministrante, a gente participar das lives, responder os exercícios de desbloqueio para vocês. Eu cresci muito, cresci demais como pessoa, como escritora, né, como professora. Eu sinto que alargou muito. E esse mergulho nos escritores brasileiros, e que a gente já começou em 2020 com os escritores do mundo inteiro, isso a gente só tem a ganhar, né? Eu acho que mesmo se a gente já estiver numa etapa mais adiante da carreira literária, é sempre importante estarmos visitando outros escritores, outras narrativas, outros poetas, etc., para a gente exatamente crescer mais, escrever com mais propriedade, aprender técnicas. Sempre a gente vai aprender, né? Nunca a gente para de aprender. A gente vai estar sempre aprendendo, sempre em movimento. Então, muito obrigada por tudo. Não percam a última live do curso, no dia 15, lá na residência, se Deus quiser, na residência de Gisela Rodrigues, né? E o lançamento do nosso livro, Estudos em Escrita Criativa. Abraço do tamanho dos nossos sonhos e até lá.